Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Irineu e estamos aqui no nosso canal para refletirmos e conversarmos mais um pouco sobre alguns aspectos do ser humano. Uma grande pergunta, uma grande questão que já está presente desde o início da filosofia é essa: afinal de contas, o que é que caracteriza, o que é que distingue o ser humano dos animais? Podemos perceber que tem uma série de questões que nos aproximam dos animais, como a questão do corpo, o metabolismo, o sistema respiratório, o sistema reprodutivo e até alguns aspectos comportamentais. Entretanto, se pensarmos num aspecto específico, mas afinal de contas, a natureza humana, o que é o específico do ser humano, o que é que nos distingue, o que é que nos dá as diferenças de todos os demais seres? E desde o início da filosofia, os filósofos estão se perguntando, refletindo sobre isso. E a resposta mais usual e mais direta é a seguinte: que é o específico do ser humano é a sua alma racional, é a sua racionalidade, a sua capacidade de refletir e pensar. Podemos pensar o seguinte: do ponto de vista físico, o ser humano não é o ser mais forte da natureza, ao contrário, existem muitos seres que são muito mais fortes do que o ser humano. Por exemplo, um leão, um elefante, um hipopótamo e tantos demais seres que são mais fortes e também mais rápidos que o ser humano. Se pensarmos no sentido aquático, no sentido dos mares, todos os demais seres que estão ali, peixes, pensar por exemplo um tubarão, uma baleia, tem uma enorme preponderância, eles levam uma grande vantagem sobre o ser humano. Podemos pensar se o ser humano fosse, por exemplo, no mar ou num rio, e se ele fosse degladiar ou tirar fazer uma certa competição com um peixe, ele perderia feio. Podemos pensar com o mais pequeno de um lambari. Se o ser humano desafiasse um lambari para tirar uma corrida de 100 metros, obviamente que o lambari ganharia estourado do ser humano. Entretanto, o que é que faz o ser humano estar em primeiro lugar, estar no topo da cadeia alimentar? E ao contrário, mesmo os animais terrestres sendo mais rápidos, mais fortes, e os animais aquáticos tendo muito mais características e faculdades que colocam em vantagem do ser humano, o que é que coloca o ser humano no topo, acima de todos esses seres? É a capacidade racional. Se o ser humano for disputar com esses animais no sentido da força, das habilidades físicas, o ser humano vai perder. Contudo, o ser humano, com a sua capacidade racional, ele cria instrumentos, ele pode criar uma arma, ele pode criar, por exemplo, máquinas que o colocam em uma situação de superioridade a todos esses demais seres. Então, uma lição que fica para nós é a seguinte: se o ser humano quer sobressair sobre as outras espécies e mesmo em relação aos seres humanos, essa referência deve ser a capacidade racional de refletir e de pensar. Jamais, como a história nos mostra, a capacidade física ou a imposição física ou a violência serve como fundamento para você estar superior aos demais. Podemos pensar mesmo numa guerra, eventualmente, quando se tem ali uma disputa pela força física, mas é aquele exército, aquele sargento, aquele capitão, que tem as melhores estratégias, que tem o melhor pensamento, que tem a melhor reflexão, que acaba sobressaindo. Então fica aí a dica para você: se você quer sobressair, se você quer ser o melhor, invista na sua capacidade racional, invista no pensamento, invista em leitura, invista em conhecimento. É isso que fará você ser melhor e cada vez você estar contribuindo para a sociedade que estamos inseridos. É isso aí o nosso recadinho de hoje. Até o próximo vídeo, pessoal.